Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 5, onde está escrito: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 5: Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta leitura bíblica da palavra do nosso Deus. Nós estamos vivenciando esse tempo. Essa passagem bíblica foi escrita há quase 2000 anos passados. Muito tempo. E chegou o momento do seu cumprimento. O escritor, pela revelação divina, falava sobre o futuro. E vou dizer uma coisa aqui para a igreja: eu estou há 35 anos na igreja e nunca ouvi ninguém pregando esse texto, por incrível que pareça. 35 anos. Mas é um tema urgente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quase todo o culto que eu preguei aqui, eu falei sobre a volta de Cristo. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque é o evento mais importante para a igreja, é a volta do Senhor Jesus. E o inimigo, como ele é um ser espiritual, ele sabe do que está acontecendo no mundo. E muita coisa tem ocorrido para distrair o povo de Deus, para os crentes ficarem despercebidos, ocupados com muita coisa. É muito atrativo para tirar do foco. O foco principal é a volta eminente do Senhor Jesus. Continue com a Bíblia aberta, porque eu gosto de fazer a exposição do texto que eu leio. Eu aprendi assim. Versículo 1: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Esse texto está muito claro, falando sobre a volta de Jesus.
o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. O arrebatamento é uma realidade. Assim como todos os dias o sol nasce e você já tem aquela certeza que não vai falhar, que todo dia, no horário determinado por Deus, ele vai raiar. Pode estar com nuvem, pode estar ventando, no horário determinado por Deus, o sol vai raiar. Não é diferente com a volta de Cristo. Infelizmente, muitos pastores, pregadores, ensinadores já não tocam mais neste assunto. E muitos dos que se dizem cristãos também não se interessam muito, porque para uma boa parte a vida está muito boa aqui na terra. Tem tudo, tem o salário, tem dinheiro, tem casa, tem quase tudo, não passa por necessidade. Então diz assim: aqui está bom. Mas o que diz as Escrituras sobre a volta de Cristo e após a volta de Cristo? A igreja precisa ter conhecimento das coisas que hão de acontecer. E você não vai tomar conhecimento dessas coisas no Jornal Nacional, não. Não é lendo um jornal, não. Não é assistindo o rádio, não. Não é os telejornais, não. Não é na novela, não. Você não vai assistir na televisão pública eles explicando que Jesus está voltando. Nunca. Somente a palavra de Deus é que é muito clara para nós a respeito deste assunto. É para nós ler todo dia João capítulo 14, versículo 2 e 3. É para nós ler todo dia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 54. É para a gente ler todo dia Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. E outros tantos textos bíblicos que tem como promessa real e verdadeira, digna de toda aceitação, sobre a volta de Cristo. Jesus está voltando. E nós precisamos amar a volta de Cristo, porque diz a Escritura que quem vai participar do arrebatamento é aquele que ama a volta do Senhor Jesus. Pela sua vinda, pela vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Ele não vai mais pisar na terra, não, como da primeira vinda. Ele vai ficar nos ares. E aí vai arrebatar aqueles que o estão esperando. Eu disse um outro dia aqui, os irmãos vão lembrar, desapega de tudo que há neste mundo. Não podemos amar nada mais do que a Deus, mais do que a Cristo, mais do que as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser prioridade para nós. Versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer
por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O primeiro versículo fala sobre a volta de Cristo. O segundo versículo fala sobre o dia de Cristo. É diferente, não é a mesma coisa. No Velho Testamento fala sobre o dia do Senhor, porque Cristo ainda não tinha vindo. Então o Velho Testamento fala em muitas passagens sobre o dia do Senhor. O que significava para o povo judeu o dia do Senhor? Era o dia do castigo de Deus, o dia da vingança de Deus, o dia em que Deus ia se levantar para se vingar dos seus inimigos, dos ímpios, dos profanos, dos ateus. No Novo Testamento, aí o escritor chama dia de Cristo. O que significa esse dia de Cristo? É diferente, eu disse, do dia da volta de Cristo. Esse dia de Cristo significa o dia da grande tribulação, que não é de 24 horas não. O dia de Cristo aqui nesse texto é o dia da vingança de Deus. É aquilo que o Apocalipse fala sobre a grande tribulação. Porque Cristo veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até o arrebatamento da igreja, ele continua como o Cordeiro de Deus. Mas depois do arrebatamento, na segunda etapa da vida de Cristo, aí ele virá como juiz para julgar o mundo, e a coisa vai ser diferente de agora. Agora Deus quer tomar uma atitude, como ele no período do Velho Testamento, Deus era duro. Basta você ler as 10 pragas do Egito, basta você ler a respeito do dilúvio, basta você ler a respeito de Sodoma e Gomorra. Deus era duro, ele tomava providência imediata contra os seus adversários, contra aqueles que zombavam dele. Agora não, Deus quer tomar uma atitude, mas o que é que acontece? Cristo está sentado à destra de Deus, intercede por nós. A igreja é de Cristo, ela está na terra. Vocês lembram que eu disse um outro dia que a igreja é a escola do mundo? A escola sustenta, né? Então a igreja é quem está sustentando este mundo. Quando a igreja sair, isso aqui vai virar um caos total e absoluto. Então esse dia de Cristo, a igreja primitiva, houve um alvoroço. O povo de Deus, por causa das perseguições do Império Político de Roma, estava pavoroso. Por isso que a palavra aqui, olha, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis. O povo de Deus estava perturbado, vê na hora acontecer o dia de Cristo, a grande tribulação naquele período. Aí Paulo, que foi um homem que recebeu revelações profundas da parte de Deus, ele escreve aqui tranquilizando a igreja: tenha calma, não é assim que vai acontecer não. Inclusive a igreja do primeiro século estava esperando Jesus naquele tempo.
Não sabia que havia um hiato de tempo. Um tempo que já vai fazer 2000 anos, mais de 2000 anos, não é? Da primeira vinda de Cristo. Aí ele tranquiliza a igreja, dizendo para a igreja: olha, não perturbeis, não fique perturbado. O dia de Cristo, a grande tribulação, não vai acontecer agora não. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha, irmãos, também falei no outro dia aqui que o anticristo, ele vai nascer na terra, nascer antes da volta de Jesus. Por quê? Porque Jesus vem, arrebata a igreja e automaticamente ele vai assumir um governo mundial, o anticristo, e vai governar durante 7 anos sobre todo o mundo, mas só depois da saída da igreja do planeta Terra. Enquanto a igreja estiver aqui, não haverá governo do anticristo. Agora, quando a igreja for tomada, quando a igreja for levada, porque arrebatamento significa tomada de rapto, imediatamente, quando ninguém esperar, vai acontecer. E nós temos que estar preparados para este tão importante momento da nossa vida aqui na terra. Aí veja bem o que diz o versículo 4 sobre este anticristo: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Glórias a Deus. Essa guerra que está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, é um grande sinal da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque vai haver rumores de guerra. Jesus avisou ou não? Avisou que quando estivesse próximo da sua vinda, haveria rumores de guerra. Eu pergunto à igreja: está ou não havendo rumores de guerra? Está. Já tem outras nações se envolvendo na guerra contra Israel. De ontem para hoje, atacaram navios no Mar Vermelho dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos e a Inglaterra, os britânicos, responderam. E o Oriente Médio ali, irmãos, está como uma panela de pressão. Aos poucos se levantando nação, outra nação, e Israel no meio. Um sinal. O relógio escatológico de Deus se chama Israel. Tudo que acontece com aquele povo, que é o povo de Deus, não deixou de ser o povo de Deus, não. É o povo de Deus. Então, está no cronograma. Deus está acompanhando e avisando a igreja através de Israel. Oremos por aquela nação, porque quase todas as nações vai se levantar contra Israel. É bíblico isso. Praticamente todos os governos vai estar contra Israel.
Poucas nações, diz o Apocalipse, pouquíssimas, é que vão estar do lado de Israel, para mediar um acordo. Então, quando essas demais nações quiserem engolir Israel, Jesus tira a igreja, aí vai necessitar de um líder mundial, alguém político. O anticristo é um político, não é um religioso não, ele é um político. Capítulo 13, você pode ler de Apocalipse, é a besta do mar, é um político, um homem muito influente politicamente, não sabemos quem é, e ao lado dele surge outra besta, que é a besta da terra, que surge da terra. Aí sim é um falso profeta que vai defender o anticristo. Esse falso profeta vai propagar que aquele é o homem ideal para trazer paz para o mundo. E aí todas as nações vão se reunir, escolher um governante universal, e ele vai reinar 7 anos sobre a terra. 3 anos e meio de paz, enganando a todo mundo. Com 3 anos e meio no seu governo, o que vai acontecer? Porque o acordo será com todas as nações, inclusive Israel. Só que com 3 anos e meio, Israel vai despertar, vai perceber que ele é o anticristo. Aí vai romper, porque através do falso profeta que vai estar do seu lado, diz a Bíblia aqui que ele vai sentar no templo de Deus, lá em Jerusalém, querendo parecer Deus, vai querer ser adorado. A Israel não adora a nenhum outro Deus senão o Deus único e verdadeiro. Aí quando ele requerer adoração, a Israel não, aí rompe, e aí estoura a última guerra mundial. Aí a igreja que estará com Deus, com Cristo nas nações celestiais, aí o Israel de Deus, Israel judeu, vai clamar por Jesus, vai reconhecer que aqueles que eles mataram, aquele que eles mataram era o Messias, que Deus enviou e eles rejeitaram. Mas nesse tempo eles vão clamar por Jesus, e Jesus volta já com a igreja para vencer todo o império do mal, para vencer o anticristo e reinar 1000 anos aqui neste mundo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como fazer? Eu concluo aqui essa mensagem. Como fazer para se livrar do anticristo e da grande tribulação? Repito, o que fazer para escapar do anticristo e da grande tribulação? É estar preparado para a volta do Senhor Jesus. E a igreja diz: